Cara, é muito doido, né? Pensar que em algum momento não tinha internet. Não tinha internet. A gente é tão acostumado. Eu sou de 99, né? Então eu nasci ali pertinho já tava funcionando a grande maioria das coisas, mas sou da periferia, as coisas demoram para chegar lá, né? Então é estranho pensar num mundo que não tinha internet, assim. Eu lembro de algumas coisas assim do início, do barulhinho da internet que fazia, né? Os provedores, as imagens, assim, e como era lento, tudo era muito lento de acontecer, e hoje em dia é tudo muito mais rápido, né, na internet. Uma diferença de grandeza enorme. Então, hoje a gente fala em mega, fazendo a conversão para unidade, a primeira conexão que eu tive era 0,014 megabits por segundo. Então, para vocês verem a diferença. Então, quem veio da minha geração, que acompanhou, e é talvez por isso que eu, além de gostar muito e ficar no meu tempo livre, hobby e profissão, cuidar da internet, né? Mas de me dedicar tanto a isso e a ter acompanhado a evolução de tudo isso, essa posição de testemunho ocular, de ter visto criar pela primeira vez. Ou seja, houve um problema, veio alguém resolver o problema. Ou seja, eu conheci a internet antes de site de busca, não existia site de busca. Então, como é que se resolveu esse problema antes? Então, os primeiros sites, a tal da Web 2.0, que aquilo foi uma revolução, que você escreveu uma coisa no site, dá um submit, o site mudar o conteúdo. Não existia isso. Era só o dev front-end que tinha esse poder de mudar o conteúdo. Isso foi em que data, mais ou menos? Sim, essa virada para a Web 2.0? Não, quando você teve esse contato, o primeiro contato, que você contou sobre... Em 95, 95? É porque o JavaScript estava surgindo ainda, né? 95 Sim. Foi aí pela primeira ideia do Netscape lá e tal, não foi? Sim, exatamente Tipo assim, isso. pegou o início de tudo. E a guerra dos browsers, que também é algo muito Nossa, esquecido, né? Hoje, quando eu vejo aquele caniuse.com, nossa, aquilo é uma dádiva. Então, houve uma grande luta pelo padrão do HTML. A própria Microsoft começou a implementar funções do HTML que eram proprietárias do Internet Explorer. Isso perdurou por quase uma década. Alguns países, como a Coreia do Sul, utilizavam um plugin chamado ActiveX. Então, quem tinha conta bancária na Coreia do Sul precisava usar o ActiveX. Outro plugin que monopolizou muito foi o Adobe Flash, que foi muito prevalecente aqui no Brasil. Muitos jogos. Mas, ou seja, eu estava nesses debates todos, assim, desde o início. Então, é legal ter essa parte da história. E eu comecei somente... É bem recente essa minha maturidade entender o seguinte. Para quem está embarcando agora nesse mundo... ok, vai ter que aprender a dominar as linguagens, dominar a área, etc. Mas, por já ter visto alguns problemas prontos, não ver eles desde o início, não tem algum certo traquejo. Então, que tipo de problema o CSS resolve? Que tipo de problema o JavaScript resolve? Eu vi o problema primeiro acontecer para depois ver a solução. Então, quando eu olho, é muito mais fácil tatear essa solução e interagir com ela do que a galera que está embarcando hoje. Ou seja, tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas isso está resolvendo qual o problema? De não ter os passos para trás, né? Sim. Isso é muito natural em desenvolvimento, né? Quando você aprende já com frameworks e tal, é muito fácil, porque você dá uma anotação ali, faz um negócio e funciona. Seguindo o exemplo do CSS, né? Galera que pega hoje não sofre para alinhar div, assim, não sofre para alinhar objetos no... Front. É que você não é front, né? Não sou front. Então. Mas todo back-end já, não, aqui full stack, pá, e tal. Aí mexe no front-end quebra. Mas... Mas é bem isso, né? A gente esses... Hoje a gente tem algumas soluções, e isso é importantíssimo, né? Que a gente não fique sempre resolvendo os mesmos problemas. Mas ter essa visão traz experiência, né? Para você até não só para resolver problemas, mas para você pensar em novas soluções e novas tecnologias para o futuro, né? Tipo, e ter isso em consideração quando você está pensando em tecnologia, né? Isso é muito, muito interessante. Então, por isso que às vezes me sinto velho na montanha. Mestre, já aconteceu isso no passado? Sim, meu filho, já aconteceu. Mestre ancião, né? Shiryu lá. Pá. Por exemplo, essa internet de 95, os sites tinham uma única imagem. Porque como a banda era muito pequena, a imagem ocupa muitos bytes, então só tinha o logotipo principal e o resto era totalmente tudo em texto. Que era responsível, né? Que não... Você já viu? Era verdadeiro responsível, né? Não tinha como você... Todo o texto cabia numa tela. De fazer o resize, né? Era por table, aí tem a criação do paradigma do tableless, de não utilizar tag table do HTML. Tinha até um blog antigamente, não sei se existe. Famosão lá. Tableless, falava assim. Era esqueci o nome dele. Ele tava no evento do Frontin, se não me engano, mas enfim. Mas é elos do passado que se ligam com o futuro. Então, hoje tem muito mais banda, muito mais memória, tudo é muito mais rápido.
Mas eu, como velho, cri-cri, eu vejo cada bobagem que fazem hoje na web. Então, as imagens, por exemplo. Então, naquela época, como a banda era muito lenta, quando a gente carregava um site, a gente via imagem pixelada meio que ser construída, né? Cada byte que baixava, ela era construída. Hoje, quando você carrega alguma imagem, mesmo até no telefone celular, por Wi-Fi, nem sempre a gente tem uma boa conexão. Sim. Eu que viajo muito pelo Brasil, nem sempre o 4G está funcionando legal. Então, às vezes, você está com uma banda muito restrita. Eu vejo as imagens carregarem nesses chunks, nesses pedaços. Nem tanto na mesma forma, porque houve uma mudança. E quando eu falo, eu pareço ser o louco do rolê, que é o seguinte. No formato JPEG, tem 2 formas de você salvar essa imagem. A da minha época, da minha antiga geração, chamava-se Progressive. Né? Quando você salva o JPEG nesse formato Progressive, cada byte que vai chegando para o browser, ele é capaz de desenhar. Então, ele começa pixelado porque ele tem poucos bits. Na medida que os bits vão chegando, ele vai começando a desenhar melhor a imagem. Só que nenhum hoje software salva JPEG nesse formato. Salva no formato da modinha, para ser um pouco de velho chato, que é o baseline. E o baseline, ele vai carregando ele faz faixas horizontais. É tchuc, tchuc, tchuc. Então, toda vez que eu vejo o JPEG carregar em baixa banda, eu fico... Antigamente, era melhor a ilusão de que o site estourou na tela. Sim. Então, tem várias coisas de performance. Tem uma palestra que faz tempo que eu não dou, eu apresentei da última vez no PHPSP, fazendo os sites carregarem imediatamente. Que existem técnicas da antiga, que tinha pouco CPU no browser, tinha pouca RAM no browser, tinha pouca banda, que a galera, como perdeu a pressão por fazer, foi deixando para trás. Então, hoje eu acho os sites muito lentos. Você tem que baixar 20 MB de JavaScript. Eu falo, meu Deus... Baixar...